Sob o título Quem é o pobre de direita, o sociólogo Gessé Souza critica a adesão de pessoas de baixa renda a ideologias de direita no Brasil. A seguir, são destacados seus principais argumentos e os contrapontos correspondentes. Gessé argumenta que a direita e setores religiosos conseguiram canalizar a insatisfação e a raiva das classes populares, direcionando-as contra inimigos simbólicos, como o Estado e os impostos, em vez de contra as estruturas que perpetuam a desigualdade social. Ele critica o papel da mídia tradicional na disseminação de narrativas que favorecem interesses das elites econômicas, contribuindo para a formação de uma consciência política que vai contra os próprios interesses das classes populares. Ele destaca que muitos indivíduos das classes populares não se reconhecem como pertencentes a uma classe explorada, o que dificulta a formação de uma solidariedade coletiva e a luta por direitos sociais. Ele aponta que a ideologia da meritocracia é utilizada para justificar desigualdades, fazendo com que as pessoas acreditem que o sucesso ou fracasso é resultado exclusivamente de esforço individual, ignorando as barreiras estruturais existentes. Ele observa que a influência de certas vertentes religiosas promove valores conservadores que alinham as classes populares a pautas da direita, mesmo que essas pautas não atendam às suas necessidades materiais. Esses são os principais pontos que refletem a análise do sociólogo Gessé Souza sobre os mecanismos que levam parte da população a adotar posições políticas que não correspondem aos seus interesses de classe. Você já deve ter ouvido falar aquela expressão pobre de direita. Por que ele defende o cara que deveria ser adversário, até inimigo dele? Pois bem, Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, acaba de escrever um livro que com certeza vai ser referência para sempre, com esse título, O Pobre de Direita. Ao assistir atentamente aos discursos de Gessé Souza sobre quem é o pobre de direita, é impossível não sentir que estamos diante da repetição de um enredo antigo, uma peça teatral já encenada há mais de 175 anos. Seus argumentos, embora apresentados com nova roupagem, nada mais são do que reciclagem da teoria marxista, que ele evita nomear diretamente. Sem citar Karl Marx, Gessé Souza repete seus conceitos fundamentais como se fossem descobertas próprias. É uma reedição ideológica que, se não for plágio acadêmico direto, assemelha-se à hipótese de desonestidade intelectual. Gessé Souza afirma que as classes populares não sabem quem são, e por isso votam contra seus próprios interesses. Essa tese é idêntica à noção marxista de falsa consciência, segundo a qual o proletariado não reconhece sua exploração porque absorveu os valores da classe dominante. Karl Marx já dizia que as ideias da elite se tornam a ideologia dominante, e é exatamente esse o ponto central do argumento de Gessé. A diferença é que ele omite a origem conceitual e apresenta como se fosse uma análise inédita. Outro ponto do discurso de Gessé Souza é a crítica à meritocracia. Ele afirma que os pobres acreditam que enriquecer é apenas uma questão de esforço, sem perceberem que o jogo está manipulado. Isso é simplesmente a crítica marxista à igualdade formal do liberalismo que encobre a desigualdade real das condições materiais. Marx escreveu isso no século XIX. Gessé apenas troca os termos e omite a referência. Gessé Souza ataca a mídia e a religião como instrumentos de dominação que anestesiam os pobres. Para ele, são os verdadeiros vilões que capturam a mente popular. De novo, nada novo, isso é Louis Althusser em estado bruto. O filósofo marxista francês chamou tais estruturas de aparelhos ideológicos do Estado, que moldam a subjetividade das massas para aceitar o sistema de dominação capitalista. Gessé atualiza o jargão e o utiliza no Brasil contemporâneo, mas a essência é a mesma. Uma das teses favoritas dos argumentos socialistas é a de que a mídia serve aos interesses da elite capitalista. Trata-se de um refrão repetido com fervor quase religioso por intelectuais e militantes. Os grandes veículos de comunicação seriam meros instrumentos de dominação, manipulando o povo em favor dos donos do capital. No entanto, essa narrativa, que parece ousada e contestadora, esconde uma realidade bem diferente, especialmente no Brasil católico. No lugar de jornalismo, fazem um tipo de yoga editorial. Tudo flexível, tudo maleável, tudo sem espinha. E por trás desse show de obediência passiva-agressiva, seguem os bastidores de sempre.
Colunistas que chamam juízes de meu querido, âncoras que saem para jantar com ministros e repórteres que entregam perguntas previamente combinadas para não desestabilizar a governabilidade. É um jornalismo que não informa, só arruma justificativas para seus padrinhos. Sua linha editorial é frouxa, servil, decorativa, o oposto do que a imprensa deveria ser. Em terras brasileiras, marcadas por séculos de tradição católica, a grande mídia não cumpre o papel de guardiã do capitalismo, como alegam os socialistas. Pelo contrário, ela tem sido, de forma cada vez mais explícita, uma aliada fiel de um projeto ideológico de viés socialista com inspiração católica. O discurso dominante nos jornais, nas novelas, nos telejornais e até em programas de entretenimento propaga valores coletivistas, igualitaristas e hostis à liberdade econômica, tudo sob o disfarce de justiça social, solidariedade e compaixão pelos pobres. Essa aliança entre mídia e moralidade católica progressista se revela sutil, porém poderosa. Os ricos são retratados como vilões, a propriedade privada como um problema moral, a herança como uma injustiça estrutural e o Estado como o grande redentor dos desvalidos. A narrativa é cuidadosamente construída, não para proteger o mercado, mas para condená-lo. A elite econômica é pintada como parasitária, enquanto o Estado, vestido com as vestes da misericórdia cristã, é exaltado como agente legítimo de redistribuição. Essa retórica, longe de libertar o povo da suposta dominação capitalista, apenas o acorrenta a uma nova forma de servidão, a do estatismo moralista, onde a iniciativa individual é vista com suspeita e o mérito é tratado como pecado. A mídia brasileira, em sua maioria, não serve ao capital, serve à culpa. E dessa culpa católica enraizada na cultura nacional, emerge um discurso que transfere o ressentimento coletivo contra os bem-sucedidos e justifica políticas que punem a produtividade e premiam a dependência. Enquanto os socialistas acusam a mídia de ser uma máquina de dominação da elite capitalista, a realidade mostra que ela tem sido, no Brasil, um instrumento sofisticado de evangelização política. Não da liberdade, mas da obediência. Não do mérito, mas da vitimização. Não da autonomia, mas da submissão a um Estado messiânico, justificado por uma moral herdada dos púlpitos católicos. A crítica socialista à mídia de Gessé Souza é, portanto, uma inversão da realidade, um truque retórico eficaz, mas profundamente desonesto. Pois, ao acusar o capital de controlar a comunicação, esconde o fato de que o verdadeiro controle é exercido por uma ideologia que rejeita a liberdade e sacrifica o indivíduo no altar católico do bem maior comum. Uma ideologia que, no Brasil, encontrou na mídia um púlpito moderno para continuar pregando a velha doutrina da redenção estatal, agora não mais com crucifixos, mas com microfones e câmeras. Toda crítica de Gessé Souza à cultura brasileira, ao conservadorismo, à moral religiosa, ao discurso midiático, ecoa o que Marx e Engels já definiam como superestrutura. Ou seja, o conjunto de ideias, crenças e valores que sustenta a estrutura econômica de exploração. A diferença é que Gessé Souza parece desejar fazer crer ter descoberto isso sozinho, como se estivesse desvelando uma realidade encoberta, quando, na verdade, apenas repete sem citar a fonte original. Na lógica de Gessé Souza, o Estado deveria ser o agente moral que corrige as distorções do mercado, redistribui riqueza e educa os pobres sobre seus verdadeiros interesses. Isso não é apenas marxismo, é estatolatria. Ele atribui ao Estado um papel messiânico, como se a máquina pública fosse imune à corrupção, ao clientelismo e à ineficiência. Isso significa crença cega na superioridade moral do Estado, típico do pensamento marxista. As opiniões de Gessé Souza são, essencialmente, uma versão abrasileirada do marxismo. Longe de apresentar uma teoria original, ele apenas reedita as ideias de Marx, Althusser e Gramsci, embalando-as em retórica acessível ao público que já foi culturalmente condicionado pela Igreja Católica a enxergar a desigualdade como pecado e o sucesso como culpa. As ideias de Gessé Souza não nascem de uma análise original, são ecos ideológicos que ele deseja associar à sociedade brasileira. Um projeto que bebe da doutrina social da Igreja Católica, com sua condenação da riqueza, sua exaltação da pobreza e sua insistência na culpa moral da desigualdade. Essa abordagem pode soar convincente para quem já comunga dessa visão, sobretudo, ou por ignorar o trabalho de Karl Marx, ou por interesses inconfessáveis.
A raiz do pensamento de Gessé Souza é a mesma que moveu Karl Marx a rejeitar a liberdade individual em nome de uma suposta justiça social cósmica semelhante à do paraíso católico, e que levou Gramsci a entender que o domínio cultural, via religião, escolas e imprensa, era a chave para a revolução socialista silenciosa. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 ao 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, como num trabalho onde todos os trabalhadores recebem a mesma quantia diária, independente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. É essa engenharia social que Gessé Souza tenta aplicar, o pobre como vítima inconsciente, a liberdade como ameaça, o Estado como redentor. Sua visão é irmã-siamesa da filosofia social católica que demoniza o lucro, sacraliza o fracasso e transfere a responsabilidade pessoal para o coletivo impessoal. O resultado? Uma sociedade paralisada moralmente e improdutiva economicamente. A obra de Gessé Souza contribui para um Brasil em que o mérito deve ser condenado, a prosperidade deve ser vista com suspeita e o fracasso deve ser canonizado como virtude. Gessé Souza não explica o Brasil, ele o demoniza. Seu discurso, longe de libertar, infantiliza, reforçando a servidão moral em nome de uma empatia social artificial. É um veneno intelectual que perpetua a dependência, estimula o ressentimento e bloqueia a maturidade nacional. Ainda assim, Gessé Souza ocupa generoso espaço na própria mídia que acusa de ser cúmplice do capitalismo egoísta e opressor. É apresentado como um pensador corajoso, alguém supostamente capaz de explicar por que os pobres votam contra seus próprios interesses. Trata-se, na verdade, de retórica que agrada a ampla maioria do povo brasileiro já moldado por décadas pela moral religiosa católica, consciente e inconscientemente a odiar a liberdade econômica, desconfiar do mérito e invejar quem prospera. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. Seu discurso rejeita a responsabilidade individual, despreza o mérito e defende um Estado pedagogo que, sob o pretexto de educar, controla. E é justamente por isso que suas ideias fazem tanto sucesso, não porque são verdadeiras, mas porque encontram eco num país culturalmente corrompido a ver a liberdade como ameaça e o sucesso com suspeição e como culpa. Sua retórica não apenas reforça preconceitos contra a iniciativa individual, mas também promove, apoia e se alimenta de um ressentimento social contra a riqueza, tudo disfarçado sob o manto da crítica acadêmica. As ideias marxistas ainda encontram solo fértil no Brasil não por causa de sua coerência econômica, que é inexistente, mas por causa de uma corrupção cultural mais profunda e silenciosa. A herança moral católica que há séculos demoniza a riqueza, exalta a pobreza e culpa o sucesso individual. Isso, o Nietzsche nos diz que os conceitos morais cristãos são psicologicamente prejudiciais para qualquer pessoa. São depreciativos da vida. Essa visão de mundo que o cristianismo impõe aos seus seguidores, ela estimula comportamentos paranoicos e hostis. Considere a parábola dos 2 jardins. Havia 2 jardins lado a lado. O primeiro era um campo fértil, cultivado com esforço, inteligência e coragem. Ali cresciam frutas doces, flores vistosas e árvores que davam sombra e abrigo. Seu jardineiro trabalhava desde cedo, sob o sol, movido pela alegria de transformar a terra em abundância. O segundo jardim, no entanto, era estéril. Seu jardineiro não plantava, apenas rezava. Passava os dias em jejum, esperando que a recompensa viesse de outro mundo. E quando via o jardim ao lado florescendo, não sentia inspiração, mas raiva, não por causa da colheita, mas porque ela expunha o vazio do seu próprio campo. Com o tempo, esse segundo jardineiro começou a espalhar palavras entre os viajantes que passavam. Aquele jardim bonito é feito de egoísmo, seu fruto é pecado, seu jardineiro é orgulhoso, e sua prosperidade ofende os humildes. Um dia será punido. Muitos começaram a repetir suas palavras. Alguns até jogavam pedras no jardim fértil, dizendo agir em nome da justiça. Outros deixaram de cultivar seus próprios campos para se sentar ao lado do jardineiro estéril, buscando consolo em sua virtude de sofrimento.
O jardim fértil começou a ser visto como algo vergonhoso, e o seco, como símbolo de pureza. Passaram-se os anos. O jardim que antes florescia foi abandonado, e o estéril continuou estéril. Mas agora, cercado de fiéis, todos orgulhosos por jamais terem plantado uma única flor, a moral. O ressentimento dos fracos se disfarça de virtude, e a hostilidade contra a vida plena se veste de santidade. A religião, quando perverte o espírito humano, transforma a inveja em doutrina e a esterilidade em moral. Neste particular, faz-se importante considerar as semelhanças entre as críticas de Nietzsche ao cristianismo e o perfil psicológico do socialista, além de traçar paralelos entre a política de controle coletivo da Igreja Católica e os fundamentos do socialismo. Nietzsche, em sua crítica devastadora ao cristianismo, não mirava apenas a fé, mas sobretudo o tipo de personalidade que ela moldava, o ressentido. Um ser curvado, que transforma sua impotência em virtude, sua inveja em moralidade e sua submissão em superioridade espiritual. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Para Nietzsche, o cristão simboliza o servo, alguém desprovido de desejo de autonomia, que transforma sua própria fraqueza em padrão moral universal, a fim de condenar a força, a liberdade e o sucesso como pecados. Ao se promoverem moralmente, rebaixam seus opositores, numa forma fácil de se sentirem superiores e importantes, sem esforço algum. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. Coincidentemente, ou talvez não, esse mesmo traço psicológico se manifesta na figura dos propagadores de ideias socialistas, tanto dentro quanto fora da política, assim como entre seus seguidores. O ressentido, incapaz de suportar a liberdade, o sucesso ou a riqueza alheia, prefere nivelar por baixo. Sufoca o mérito, distribui a miséria e se satisfaz desde que ninguém possa se destacar. Também se esconde atrás de uma moralidade aparente. Fala em justiça, mas é movido pela inveja. Clama por igualdade, mas busca controle. Defende os pobres, não por amor a eles, mas por ódio aos ricos. Nietzsche acreditava que a vida é, em sua essência, vontade de potência, uma força criadora que quer se expressar, se expandir, se afirmar. Mas essa força é sufocada no cotidiano de um mundo que teme a diferença. Porque ser diferente é ser imprevisível, é perturbar a ordem, é ameaçar o conforto da maioria. Por isso o rebanho pune quem ousa. Ousou dizer o que pensa. É arrogante. Escolheu um caminho em comum. É inconsequente. Mostrou intensidade. É exagerado. Brilhou demais. Precisa ser humilhado para aprender. Nietzsche via essa repressão como um mecanismo de defesa da mediocridade. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. Essa afinidade não é pura coincidência. A chamada religião política do Vaticano, com sua longa história de controle das massas por meio da culpa, da exaltação da pobreza e da condenação da riqueza, criou o terreno fértil onde germinaram as ideias socialistas. Para nós, o comunismo nasce com a Revolução Russa. Não, ele nasce muito antes. Ele nasce antes de Marx até. Né? Marx é que sintetizou as ideias. A religião católica e o socialismo não são apenas semelhantes. São almas gêmeas na arte de esmagar o indivíduo sob o peso de um coletivo abstrato, sagrado e intocável. Ambas abominam a autonomia, sabotam o mérito e demonizam a responsabilidade individual. Precisam, para existir, de um rebanho, dócil o suficiente para obedecer, culpado bastante para se submeter e dependente ao ponto de jamais ousar ser livre. O socialismo,
Assim como a velha igreja não quer libertar o povo, quer moldá-lo, quer controlá-lo, quer impor uma moral que nega a vida, nega a ambição, nega a excelência. Nietzsche já havia denunciado isso quando chamou o cristianismo de moral de escravos. Hoje, a nova roupagem dessa moral veste a máscara da justiça social, mas o rosto por trás dela continua o mesmo, ressentido, vingativo e profundamente autoritário. O Brasil foi moldado, desde suas raízes, por uma tradição religiosa que não apenas tolera a miséria, a canoniza. Nesse imaginário distorcido, a riqueza é sempre suspeita, sinal de exploração, ganância ou pecado. O empresário vira vilão, o empreendedor é taxado de egoísta, e o bem-aventurado é o pobre resignado, que sofre calado, esperando sua recompensa num paraíso longínquo, enquanto aqui na terra sustenta o luxo da Igreja Católica e o projeto de poder dos socialistas. Essa visão deformada da realidade criou o ambiente perfeito para que o marxismo se infiltrasse como uma redenção política. O marxista brasileiro não precisa convencer ninguém de que a desigualdade é injusta. A tradição católica já fez esse trabalho há séculos. Basta apresentar o rico como o inimigo e o Estado como o novo Messias. E é claro que existe o aspecto moral, se deveria existir ou não pessoas bilionárias. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. Nações não se desenvolvem apenas com boas intenções, mas com boas ações orientadas pelo empirismo, pela experiência concreta e não por utopias sentimentais. Tentar reduzir a desigualdade atacando a riqueza é receita certa para produzir mais pobreza, e a desigualdade, longe de desaparecer, assume sua forma mais cruel, a concentração de riqueza e poder nas mãos do Estado. Quanto maior a pobreza, maior a demonização da riqueza, e essa demonização se torna o combustível de uma política que fabrica ainda mais miséria, em nome de uma justiça social cósmica do paraíso católico que nunca chega. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. A luta de classes, nesse cenário, torna-se apenas uma atualização do velho dualismo entre o pecador e o santo, o condenado na Inquisição e o salvo. É essa corrupção moral, dissimulada de compaixão, que mantém viva a ilusão socialista no Brasil católico. Não se trata de um debate racional sobre economia, mas de uma guerra cultural onde a virtude foi sequestrada por quem odeia a liberdade, odeia o mérito e odeia tudo que escapa ao controle de uma suposta moral coletiva católica. Enquanto essa raiz católica de aversão à riqueza não for exposta e superada, o Brasil seguirá flertando com ideias que pregam justiça, mas colhem miséria. O rótulo pobre de direita é usado de forma pejorativa para desqualificar pessoas de baixa renda que defendem valores liberais ou conservadores, especialmente no campo econômico. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Oculto sob o verniz da coerência moral, esconde-se o verdadeiro interesse. Rotular como incoerente todo aquele que não se curva aos interesses ou ideologias de quem aplica o rótulo, os autoproclamados progressistas do Brasil católico. Em essência, não passam de vassalos da Igreja Católica, travestidos de modernidade, mas, de fato, presos aos grilhões de uma velha teologia disfarçada de virtude política. Na verdade, essa expressão revela mais a arrogância de quem a utiliza do que a psicologia de quem a recebe. Pois, parte do pressuposto elitista de que o pobre só tem legitimidade política se pensar como o rotulador. É uma forma velada de patrulhamento ideológico disfarçado de crítica. Psicanaliticamente, trata-se de um mecanismo de defesa de interesses próprios camuflados sob o manto de uma suposta solidariedade. Rotular para desqualificar não é exclusividade do sociólogo Gessé Souza e de seus apoiadores. Essa é uma velha tática, e um exemplo emblemático disso vem da própria Igreja Católica contra Friedrich Nietzsche. Sua obra póstuma, Vontade de Potência, organizada por sua irmã, uma simpatizante do nacionalismo alemão, tornou-se munição perfeita para a Igreja Católica. Nietzsche não atacava apenas os dogmas religiosos católicos,
Ele expunha a engrenagem oculta de poder por trás da religião. Mostrava como a Igreja Católica transformou o ressentimento dos fracos em virtude e ergueu uma moral de submissão, útil ao controle, jamais à liberdade. Ao associá-lo ao nazismo, a Igreja tentou matá-lo uma segunda vez, agora no imaginário coletivo, transformando o pensador que desafiava a mentalidade de rebanho no vilão da história para proteger a moral que ele desmascarava. Mas a verdade sobrevive. Nietzsche nunca foi coletivista, nunca foi antissemita e jamais apoiaria qualquer nacionalismo autoritário. E aí Nietzsche, ao contrário do que umas pessoas pensam, falando que ele era pessimista, ele não era pessimista. Ele era extremamente otimista, porque ele era a favor da potência da vida. E ele falava, como que as pessoas podem gostar de uma religião que proíbe você de fazer tudo que você gosta? O cristianismo é antinatural, ele falava. Ele quer que você haja na sua potência de viver. Por que que o jogador bosta da várzea vale a mesma coisa que o do Cristiano Ronaldo? Se o Cristiano Ronaldo é um fenômeno. Cria regra, quem cria lei são os reativos, são os fracos, para tentar suprimir os fortes. Quem que cria as regras no nosso país? Não produzem nada, não criam riqueza, não dão emprego, não produzem, mas eles têm o poder de cercear. Por isso que Nietzsche fala, o mundo é controlado pelos fracos, pelos reativos. Mas esse negócio de nivelar é você tirar a força do forte para poder engrandecer. Em vez de você dar força pro fraco desenvolver, não. Você rebaixa o forte. É isso que acontece na sociedade. E é isso que acontece. Nietzsche falava, tá errado! A proposta de Nietzsche, libertar o indivíduo da manada, romper os grilhões da moral do ressentimento, entra em choque direto com os interesses políticos da Igreja Católica e de sua versão secularizada na política socialista. Nietzsche não criou o nazismo. Ao contrário, foi um dos poucos a antever os perigos do pensamento de manada, esse mesmo instinto coletivo que, ironicamente, fundamenta o nazismo, o fascismo, o comunismo e o socialismo moreno institucionalizado no Brasil sob a roupagem do cristianismo católico. Ludwig von Mises, em sua obra Ação Humana, destaca que a filosofia social da Igreja Católica é a responsável por todas as ideias e ideais socialistas no mundo. A Igreja Católica cultivou sofismas que moldam o imaginário coletivo do Brasil. Um dos mais perniciosos é a ideia de que a igualdade é uma virtude absoluta, enquanto a desigualdade é a raiz de todos os males da humanidade. Essa narrativa ganha ênfase especial quando se trata da desigualdade econômica, e não por acaso. O dinheiro, símbolo concreto da liberdade de escolha e da possibilidade de ação, representa poder. E é justamente esse poder individual que se tornou alvo moral da filosofia social católica e dos socialistas do Brasil católico. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa, né? Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. Um dos argumentos mais repetidos pelos defensores do socialismo católico brasileiro é o de que o trabalhador assalariado, com imposto de renda descontado diretamente no holerite, paga mais imposto do que o empresário. O objetivo é indiretamente difamar o rico de egoísta, ganancioso e privilegiado. Essa narrativa, muito popular, é intelectualmente desonesta e economicamente rasa. O fato de o imposto ser descontado na fonte não significa que o trabalhador pague mais, apenas que o pagamento é compulsório e visível. O empresário, por outro lado, paga impostos em múltiplas frentes: sobre o lucro, sobre o faturamento, sobre a folha de pagamento, sobre a propriedade, sobre as despesas de manutenção de seu negócio, o consumo próprio, na própria falência e até sobre a morte. Além disso, arca com o risco, gera empregos, lida com a burocracia asfixiante do Estado e, não raro, é penalizado por ter sucesso. Considere a parábola do barqueiro e o passageiro. Havia em uma cidade à beira do grande rio um barqueiro que transportava pessoas de uma margem à outra. Todos os dias, ao amanhecer, ele descia ao cais, limpava o barco, pagava pela madeira que o mantinha flutuando, pelas cordas, pelas taxas do porto, e até por um imposto estranho chamado taxa de travessia futura. Entre seus passageiros havia um homem que, toda semana, atravessava o rio para trabalhar do outro lado. Ao fim da travessia, reclamava: "Veja, barqueiro, cada vez que cruzo o rio arrancam moedas direto do meu bolso. Isso é injusto.
Sou apenas um passageiro e pago mais que você. O barqueiro cansado sorriu e respondeu: O que você paga é visível. É uma moeda tirada diante dos seus olhos. O que eu pago são 1000 vazamentos escondidos no casco, taxas sobre a madeira, impostos sobre as cordas, cobranças sobre o vento que sopra a vela e até multas quando a maré baixa demais. Paguei para comprar este barco, pago para mantê-lo, pago mesmo quando ele quebra e um dia ainda pagarão para me enterrar. O passageiro não se convenceu e disse: Mas você escolheu ser barqueiro. Eu sou forçado a pagar. E o barqueiro, agora sério, respondeu: Sim, escolhi, e por isso gero travessias, mas enquanto você se queixa da moeda que vê sair do bolso, não percebe que, sem meu barco, você não atravessa. E o rio engole a todos. A moral. Aquilo que o passageiro vê como a sua perda é apenas a superfície. O que o barqueiro carrega vai além dos passageiros. É o custo invisível de manter o barco flutuando para todos. Quem só enxerga o preço e o imposto que paga, não entende o custo e o imposto de quem presta o serviço. Os socialistas, por ignorância ou má-fé, ou ambos, exploram a confusão criada pela simplificação intencional entre quem entrega o dinheiro e quem arca com o peso real dos tributos. Essa manipulação distorce o debate e transforma a complexidade econômica em simplificação rasa. A cidadania tributária é fundamental e não existe hoje no Brasil. A boa parte dos brasileiros sequer sabe que paga imposto, porque são impostos indiretos que estão no remédio, que estão na luz, que estão no combustível, que estão no telefone celular, e ele não sabe. Os tributos não desaparecem. Eles se diluem na estrutura de custos da empresa e ressurgem nos preços, corroendo a lucratividade, achatando salários, inibindo investimentos e comprometendo a competitividade. O trabalhador, portanto, também paga o preço, não na forma de um desconto visível no holerite, mas na forma silenciosa de oportunidades que nunca chegam, salários que não crescem e empregos que deixam de existir. No Brasil católico, a comparação distorcida entre o imposto descontado na folha e a carga tributária que recai sobre empresários nasce de uma visão moral distorcida, onde o sucesso é tratado com desconfiança, o lucro com culpa e o mérito como um privilégio imoral a ser corrigido pela mão pesada do Estado. Ignora-se o funcionamento complexo e cumulativo da economia, em nome de uma justiça enviesada, que canoniza a mediocridade e pune a excelência. Ao amaldiçoar a riqueza, amaldiçoa-se também o individualismo, o mérito, a liberdade, as conquistas pessoais. Esses valores passam então a ser difamados como ganância, ambição desmedida, egoísmo perverso. Trata-se de uma inversão moral, o que deveria ser celebrado como expressão da autonomia e da responsabilidade individual passa a ser condenado como vício. Uma estratégia sutil, mas eficaz, de controlar mentes e neutralizar vontades. 33 milhões de brasileiros não comeram nada hoje. 125 milhões de brasileiros não fizeram as 3 refeições hoje. Só 1 de cada 4 crianças brasileiras. Meu irmão, bota a mão na cabeça. A fome, para o socialista profissional, não é uma tragédia a ser resolvida, é uma ferramenta de retórica, usada para constranger, chantagear e tributar quem produz riqueza. Com ela, encena-se uma falsa moralidade que transforma o bem-sucedido em vilão e o fracasso estrutural do Estado em culpa do indivíduo que prospera. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne. Ignora-se, convenientemente, que a pobreza não nasce da existência de ricos, mas da ineficiência crônica dos gastos públicos, da corrupção sistêmica, da má gestão estatal e de um ambiente hostil ao empreendedorismo. A desigualdade serve como escudo para ocultar a verdadeira causa da miséria. Um Estado inchado, ineficaz e voraz, que paralisa quem tenta construir e sustenta quem promete repartir o que não produz. Vou propor, estou dizendo aqui, por isso que a banqueirada quer ver o Satanás na presidência da República e não quer me ver lá. O uso do termo banqueirada pelos socialistas é um exemplo típico de manipulação retórica.
Transforma os banqueiros em inimigos públicos, símbolos de ganância e injustiça. Mas o que torna esse rótulo tão eficaz no Brasil não é apenas sua crítica econômica, é seu apelo moral, enraizado na tradição católica que molda o imaginário coletivo do país. Ao falar em banqueirada, não se debate a viabilidade de ideias, regras ou eficiência. Cria-se uma entidade abstrata, rotulada de casta de exploradores supostamente alheia ao esforço produtivo. É mais fácil odiar o rótulo do que compreender o funcionamento real do setor financeiro. E é justamente essa simplificação que o torna poderoso. A mente humana tem aversão à incerteza. Em um mundo complexo e imprevisível, a maioria das pessoas é naturalmente atraída por respostas simples, mesmo quando erradas. Em vez de enfrentar a realidade como ela é, julgam pela aparência, buscando soluções fáceis para problemas intrincados. Dizer essa questão é complexa, exige reflexão e trará custos inevitáveis afasta. Exige maturidade, paciência, responsabilidade. E isso, para muitos, é desconfortável. O que se busca, no fundo, não é a verdade, mas o alívio imediato da dúvida, ainda que ao custo da razão. É nesse vácuo cognitivo que prosperam as ideias socialistas. Elas oferecem narrativas sedutoras, embaladas na ilusão da simplicidade, da justiça automática e da certeza moral. Não importam a viabilidade, os custos ou as consequências. Basta parecer justo, parecer fácil, parecer certo. A tragédia está no conforto que as certezas falsas proporcionam e no preço que se paga por elas. Significa fazer uma revolução social no Brasil. Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. O Brasil é rico. O Brasil é rico. Assim, quando os socialistas dizem banqueirada, estão falando direto ao inconsciente coletivo moldado pela corrupção cultural católica que evoca culpa, inveja e raiva contra quem acumula riqueza sem trabalho visível. Pouco importa se o sistema bancário é altamente regulado, se financia investimentos ou se os spreads resultam da própria ineficiência do Estado. Tudo isso é rotulado e eclipsado por uma narrativa moral distorcida. A demonização da riqueza abriu espaço para uma cultura de ressentimento que gerou um mercado lucrativo de aproveitadores, políticos, intelectuais e militantes, que constroem suas carreiras pregando contra a riqueza, ao mesmo tempo em que se alimentam dela, seja pelo poder, seja pelo dinheiro público, seja na venda de consolo à inveja, ao ressentimento. Há frustrações no capitalismo no mercado privado. Onde a riqueza é pecado, o justiceiro social cósmico católico vira profeta. Quando o sociólogo Gessé Souza define o pobre de direita como uma aberração, o que ele realmente faz é rejeitar o pobre que ousa pensar diferente dele. Essa postura, além de autoritária, revela uma desonestidade intelectual profunda. Em vez de enfrentar argumentos, ele desqualifica pessoas, especialmente aquelas que contradizem sua visão ideológica, como se o pensamento independente fosse um privilégio de classe ou de posição política. Uma lógica perfeitamente alinhada à filosofia marxista materialista, que reduz o indivíduo à sua condição econômica e nega-lhe autonomia moral e intelectual. É preciso considerar a hipótese de que os admiradores do sociólogo Gessé Souza, em sua maioria auto-ungidos de progressistas brasileiros, não o sigam por originalidade de ideias, mas por ignorância, comodismo ideológico ou mesmo oportunismo. Muitos podem simplesmente explorar uma cultura já corrompida pela tradição católica hostil à riqueza, buscando audiência, influência e poder à custa do pensamento crítico. A repetição de chavões não transforma dogma católico em ciência. Em nome de uma justiça social fabricada, Gessé Souza infantiliza os pobres, demoniza o mérito e defende a tutela estatal sobre quem ousa pensar por si. Os venenos de sua receita são o vitimismo, a inveja disfarçada de virtude e o culto ao Estado salvador. Aquilo que se passa na consciência dos outros é algo que, na maioria das vezes, não tem qualquer relevância para nós. A vida interior alheia, com suas distorções, seus preconceitos, suas simplificações, é quase sempre rasa. E quando passamos a observar isso com mais atenção, nos damos conta do quanto boa parte dessas opiniões são precipitadas, repetitivas, restritas, como são limitadas suas noções de certo e errado, como são frágeis suas ideias de valor, e como há falsidade, muita falsidade,
em grande parte do que é dito com convicção. Para Gessé Souza e seus seguidores, o pobre autônomo é alienado, o rico que venceu é um vilão social e a liberdade, um problema a ser corrigido com mais controle. A servidão estatal é a solução. Gessé Souza não explica o Brasil, ele parece desejar o destruir ou paralisar. Repete Marx, ecoa Gramsci e reforça, consciente ou não, a doutrina social católica que glorifica a pobreza e condena o mérito. Suas ideias não libertam, aprisionam. Alimentam a ilusão católica de que o sucesso é pecado e o fracasso é virtude. Considere a parábola do poço e da torre. Em uma terra distante, havia um povo que vivia num vale profundo, onde tudo era escasso: a água, o pão, o saber. No centro desse vale, erguia-se uma velha torre, onde morava um pregador muito eloquente, vestido com túnicas de humildade e palavras de compaixão. Ele dizia ao povo: Sois pobres, porque os homens da colina têm muito. Malditos sejam os que constroem casas sólidas, plantam em boa terra e deixam herança aos filhos. A riqueza é pecado, e a virtude habita no sofrimento. O povo cansado e faminto aplaudia com fervor. A cada discurso passavam a odiar mais os que tentavam subir a colina. Derrubavam escadas, quebravam ferramentas, chamavam de traidor todo aquele que ousasse buscar algo melhor. Enquanto isso, o pregador que condenava a riqueza nunca deixava de recolher doações, aceitar oferendas e viver cercado de conforto dentro da torre. Com o tempo, o vale ficou mais pobre, mais desconfiado, mais hostil ao trabalho e à prosperidade. E o pregador, mais poderoso. Ninguém percebia que, ao demonizar a subida, estavam cavando o poço em que todos afundavam, e onde o único que permanecia de pé era o que os ensinou a odiar a escada. A moral: quanto mais o povo odiava a riqueza, mais se afundava na miséria, e quanto mais se afundava, mais precisava do pregador que os ensinava a odiar. A pobreza não era um destino, era uma doutrina, alimentada por quem lucrava com a servidão disfarçada de virtude. Quem prega contra a escada é porque já encontrou o conforto no alto da torre. As narrativas do sociólogo Gessé Souza, marcadas por manipulações emocionais, apoiam-se na ignorância popular e no imaginário católico corrompido, hostil à riqueza, à liberdade e ao mérito. Nesse universo distorcido, a responsabilidade individual é desprezada e a inveja, travestida de virtude, é celebrada como justiça social. Gessé Souza e seus apoiadores promovem a divisão social como estratégia, cria um nós contra eles que fortalece sua base e destrói o diálogo. Você já deve ter ouvido falar aquela expressão pobre de direita. Por que ele defende o cara que deveria ser adversário, até inimigo dele? Gessé Souza distorce fatos, manipula percepções e inverte papéis, atribuindo aos defensores do capitalismo os vícios históricos do marxismo. Não estamos falando de pessoas lúcidas, mas de indivíduos tomados por um mal que se espalhou amplamente no Ocidente moderno. O impulso de usar a crítica como forma de despejar sua própria amargura no outro. Pessoas que perderam o contato consigo mesmas e que, incapazes de lidar com o próprio vazio, projetam nos outros aquilo que secretamente odeiam em si. Suas obras reforçam sofismas antigos da filosofia social católica, a desigualdade como mal absoluto e a igualdade como virtude absoluta, ignorando os efeitos nocivos do intervencionismo estatal e da má gestão pública. Seus críticos apontam que Gessé Souza se apropria de conceitos marxistas sem citar suas fontes, apresentando ideias já exaustivamente debatidas como se fossem originais. Quando confrontado, evita o debate de mérito e recorre a ataques pessoais, numa tentativa de desqualificar o interlocutor em vez de enfrentar os argumentos. Uma postura que revela mais militância ideológica do que rigor intelectual. A ilusão de superioridade moral. Quando alguém se vê como moralmente puro, espiritualmente superior ou sempre certo, perde a capacidade de se olhar com honestidade. O que torna essa ideia tão perigosa é que quem se acha moralmente superior não aceita críticas,
Na superfície, parecem agir certo, mas por trás disso, escondem o medo de encarar sua própria sombra. Jung dizia que quanto mais alguém se apega a essa imagem de virtude, mais inconscientemente age de forma oposta, porque enterra a consciência do lado escuro que existe dentro de si. Em vez de iluminar o Brasil, Gessé Souza e seus apoiadores contribuem para mantê-lo na escuridão da dependência, da vitimização e do pensamento único. Em cenários onde afirmações ousadas superam deliberações ponderadas, essas características intelectuais se tornam desvantagens. Veja o contraste entre alguém como Sócrates, que questionou tudo e foi condenado à morte pela democracia ateniense, e líderes populistas ao longo da história que chegaram ao poder oferecendo simples certezas absolutas. Sob o ponto de vista psicológico, é possível interpretar tanto a postura intelectual de Gessé Souza quanto a adesão de parte da sociedade à utopia do Estado protetor como expressões de mecanismos psicológicos inconscientes, especialmente ligados ao narcisismo intelectual, à repressão da realidade, ao complexo de culpa e ao desejo de regressão à infância emocional. A omissão de Gessé Souza ao marxismo pode revelar desejo de originalidade narcísica. Ele associa o próprio valor à necessidade de ser visto como alguém único, criador, não apenas como repetidor de ideias alheias. Senso de grandeza. Eles acham que são acima da média e acreditam que as outras pessoas têm que ser meio que escravas da grandeza dela. São pessoas que não têm solidariedade e usam as outras pessoas. Mentem de sucessos ilimitados, têm uma fala de grandiosidade, que tem uma dificuldade total de empatia pelos outros, só falam de si mesmo, das próprias realizações. Nesse contexto, omitir Karl Marx seria uma forma de esconder a dependência simbólica de uma matriz ideológica que, embora fundamental, diminui o brilho de suas ideias supostamente originais. Ao negar sua filiação ao marxismo, Gessé Souza rejeita, consciente ou inconscientemente, a autoridade simbólica de Marx, o pai fundador que, por definição, impõe limites à autonomia intelectual de seus herdeiros. Essa negação se encaixa perfeitamente no que Lacan descreve como a tentativa neurótica de apagar a referência fundadora para sustentar a ilusão de independência simbólica. É como o adolescente desejando se mostrar independente dos pais. Citar Karl Marx abertamente seria, para Gessé Souza, admitir que suas ideias não são originais e, pior ainda, que no mundo não católico elas já foram superadas ou relegadas ao plano secundário do pensamento crítico. Para um ego inflado, isso representaria uma forma de castração simbólica. Reconhecer a dependência de um autor maior é submeter-se a ele. A omissão da fonte, portanto, funciona como um mecanismo de defesa, uma tentativa de proteger a identidade intelectual diante da ameaça de ser visto apenas como um eco do passado associado ao atraso. A psicologia também nos ajuda a compreender por que os argumentos de Gessé Souza encontram receptividade no Brasil de tradição católica. Em uma cultura marcada por ressentimento e inveja contra a riqueza, o apelo a uma autoridade paternal e protetora encontra terreno fértil. O Estado, nesse imaginário, assume o papel de um pai moralizador, que pune os ricos culpados e recompensa os pobres virtuosos. É um alívio simbólico. Transfere-se a responsabilidade individual para uma figura superior, enquanto se preserva o conforto emocional de não enfrentar a própria impotência. O Estado aparece como substituto simbólico da figura paterna protetora. Em momentos de insegurança, medo, frustração e impotência diante da complexidade do mundo, muitos regridem psiquicamente à infância, buscando uma autoridade que dê segurança, abrigo e cuide de tudo. Segundo Freud, um dos impulsos inconscientes mais comuns é livrar-se do peso da responsabilidade individual. Projetar essa responsabilidade no Estado é uma forma de evitar o conflito interno com a própria liberdade, que sempre traz angústia. É mais fácil culpar a sociedade, o sistema, os ricos, o mercado. O desejo por um Estado justo, protetor, onisciente e benevolente é uma forma de idealização, um mecanismo de defesa contra a dura realidade de que o mundo é incerto, desigual e imprevisível. Essa idealização anda de mãos dadas com a negação da realidade,
Ignora-se que o Estado é composto por homens falhos, que também erram, se corrompem e perseguem seus próprios interesses com desonestidade. Tanto Gessé Souza, ao omitir Karl Marx, quanto seus seguidores, ao idolatrarem o Estado, revelam o mesmo impulso inconsciente, a fuga da maturidade. É mais confortável repetir ideias prontas do que encarar a complexidade do real. É mais fácil exigir do Estado do que construir, empreender e assumir riscos. Gessé Souza foge da verdade de que é apenas um elo na corrente marxista e tenta se apresentar como originalmente grande. Seus seguidores fogem da responsabilidade e da realidade e se refugiam na fantasia do Estado Pai que cuida de tudo. A psicanálise nos lembra que essa fuga tem um custo alto. Quanto mais infantil for a relação com o mundo, mais patológica se torna a sociedade. As ideias de Gessé Souza, ao alimentar o ressentimento e a vitimização, empurram o Brasil para um estado de paralisia moral, um povo dependente de salvadores, incapaz de amadurecer, de assumir responsabilidades e de construir uma nação livre e produtiva. O Brasil não precisa de tutores morais como Gessé Souza, nem de um Estado Pai. Precisa de indivíduos adultos, conscientes de sua liberdade, do protagonismo na própria história e da responsabilidade por escrever, com esforço e mérito, o roteiro da própria vida. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade, e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.